Bom, então previsão para hoje são 4 partes. Vou começar falando do oscilador harmônico. Vamos ver assim. O oscilador harmônico seria o sistema massa-mola ou massa elástico. E como a gente desenvolveu a exponencial complexa e tudo, vou lidar com isso, né? Quer dizer, o nosso sistema seria assim, vou imaginar no R2, portanto, o plano complexo, você tem a origem, aqui nós temos, essa é a posição de repouso do nosso elástico, a gente puxa, então aqui a gente vai ter uma posição Z, e aqui nós vamos ter uma força que vai ser menos K ao quadrado Z. Isso daqui vai ser a massa vezes a aceleração. Então isso aqui, vamos dizer, nos dá uma equação diferencial que seria mz dois pontos mais K2Z igual a zero. Vou desprezar aqui atrito. A razão para isso é o seguinte, claro, nós vimos as equações diferenciais de Refrenet, vimos essa equação com atrito, tem a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, é a fonte de equações diferenciais, mas vocês estudarão equações diferenciais num curso separado. Aqui, o interessante aqui é que nós vamos ver que esse negócio aqui dá órbitas elípticas. Bom, aqui o K2 é, em parte, porque para dizer que é positivo, mas o M também é positivo e não está M2. Então, isso daqui, essencialmente, dividindo por M, né, Z dois pontos mais K2 sobre MZ igual a zero. E vou olhar para isso como uma equação, vou chamar isso aqui como isso é positivo, vou chamar de ômega 2, né, e aí a gente vai ter uma equação que vai ser D2 mais ômega 2 Z igual a zero. Z, supostamente, Z é uma função, não sei se ela vai estar definida em R, mas idealmente definida em todos os reais a valores em C, que é o R2. Então, isso aqui é, vamos dizer, a nossa mesa, que é o furinho da mesa, lá atrás está preso o elástico, a gente puxa e tem isso. Isso aqui, o problema aqui é que as raízes, aqui a equação correspondente seria a equação correspondente seria x2 mais ômega 2x, mais ômega 2 só, igual a zero, né? O x corresponderia à primeira derivada. E isso daqui vai dar x2 igual a menos ômega 2, então x igual a mais ou menos ômega i. Então, graças a Deus, na verdade não, graças a Deus, graças ao que a gente fez antes, nós estamos aqui nos complexos e isso não é um problema. Então, nós podemos escrever isso aqui, D mais ômega i, D menos ômega i, Z igual a zero. Podemos chamar isso aqui de alguma coisa, sei lá, Y. Então, nós ficamos com D mais ômega i, Y igual a zero. Isso aqui corresponde a Y ponto mais ômega i, Y igual a zero. Se a gente multiplicar por... Se a gente aqui fizer... multiplicar isso aqui por E elevado a ômega i t, continua sendo igual a zero, e aí a gente vai ter E elevado a ômega i t y mais ômega i elevado a ômega i t, aqui é y ponto, y igual a zero. Isso aqui é a derivada
em relação a t de E elevado a ômega i t y, derivando pelo produto. Então, isso daqui igual a zero, então E elevado a ômega i t y é igual a alguma constante, sei lá, A, e aí y é igual a A que multiplica E elevado a menos ômega i t. Esse A é a determinar, mas deixa aí, essa é a solução geral. Então nós vamos agora passar para cá e dizer que D mais ômega i desse Y, né? Aliás, D menos ômega i de Z, o Y a gente já achou, D menos ômega i de Z é igual ao Y, que é A elevado a menos ômega i t. Então, bom, aplicamos o mesmo truque, né? Isso aqui é Z ponto menos ômega i. Z é igual, vou botar aqui de t, A elevado a menos ômega i t. Bom, vou fazer direto aqui, né? Se eu multiplicar, vamos fazer assim, multiplicar aqui por E elevado a menos ômega i t, eu vou ter aqui também isso aqui multiplicado por E elevado a menos ômega i t. Aí, isso aqui vai ser E elevado a menos ômega i t, Z ponto de t, menos ômega i, E elevado a menos ômega i t, Z de t, igual a E elevado a menos 2 ômega i t. A gente já viu que a exponencial complexa tem todas as propriedades boas. E isso daqui é a derivada em relação a t de E elevado a menos ômega i t vezes z. Isso daqui é igual a Bom, então, tá na mão agora, né? A gente tem que E elevado a menos ômega i t vezes z é uma primitiva disso aqui, já que a derivada desse é esse daqui é uma primitiva desse. Então, quem é uma primitiva desse? Bom, uma primitiva geral desse daqui é A sobre menos 2 ômega i é elevado a menos 2 ômega i t mais uma constante. Quer dizer, se eu derivar isso daqui, esse menos 2 ômega i corta com esse, fica só o A, o B desaparece, e a gente sabe que isso aqui é a primitiva geral. Vamos dizer, o que vale para funções a valores em R, vale para funções a valores em C. Uma maneira simples é dizer assim, a função a valores em C é uma função a valores em R2. Oi, errei? Hã? Certo? Tá? Uma função a valores em C é uma função a valores em R2. Então, ela tem uma componente X, uma componente Y, uma primitiva dela é uma primitiva na componente X com uma primitiva na componente Y. E essas primitivas são únicas a menos de constante. Então, você vai somar uma constante na componente X, outra na componente Y. Então, você tem uma constante em R2. Então, isso aqui é um número complexo. Tá? Quer dizer, aqui o A, eu não chamei a atenção, mas como nós chamamos complexo, o A é um número complexo, o B é um número complexo. Então, isso aqui vai nos dar Z de T é igual a sobre menos 2 ômega i, multiplicando, né, por E elevado a ômega i t dos dois lados, eu vou ter aqui E elevado a menos ômega i t mais B E elevado a ômega i t.
bastante conveniente, né? Na verdade, isso aqui são duas constantes. Isso aqui eu posso chamar de uma constante C1, isso aqui de uma constante C2, e aqui a raiz R1 e aqui a raiz R2. São as duas raízes. Bom... Hã? Do seno? Aqui tem senos e cossenos, né? A gente pode abrir isso agora em coordenadas, né? Quer dizer, isso aqui vai ser igual a um certo C1. Então, isso daqui é cosseno de ômega t. Vamos colocar assim, ó, seno de ômega t, usando o fato de que eu posso pensar um número complexo como um par ordenado, né? E aqui mais C2, aliás, aqui é menos seno, né? Porque aqui é seno de menos, cosseno de menos ômega t ou cosseno de ômega t. O seno de menos ômega t é menos o seno de ômega t. Então, vou aproveitar isso aqui. É importante aqui ter presente que acho que eu vou manter a notação complexa, né? Porque o C1 e o C2 são números complexos, então aqui vou ficar com o número complexo. Vou botar assim mesmo. Tá? Então vou botar aqui menos I e aqui mais I. Agora eu vou agrupar isso de outra maneira, né? Isso daqui vai ser C1 mais C2 cosseno de ômega t mais I C2 menos C1 seno de ômega t. Esse I aqui não quer dizer que esse seja a parte real e essa parte imaginária, porque C1 e C2 são números complexos. Então, não tem nada garantido aqui. Mas, uma coisa a gente pode, talvez, observar rapidamente, é o seguinte, é que esses números aqui são quaisquer. Eu posso com C1 e C2. C1 e C2, em princípio, aqui são constantes a determinar. Talvez seja importante observar o seguinte, ó, que se eu fizer C1 mais C2 igual, sei lá, a alfa 1, ou B1, alfa 1, e C2 menos C1 igual a alfa 2, primeira coisa aqui, como alfa 2 pode ser qual? Pensando aqui, a minha questão é a seguinte, será que com C1 e C2 arbitrários eu posso obter alfa 1 e alfa 2 arbitrários aqui? Eu quero trocar, quero chamar isso aqui de C1, isso aqui de alfa 1, isso aqui de alfa 2, ou de epsilon 1 e epsilon 2. É só ver que esse sistema aqui tem solução única sempre, né? Quer dizer, se você der um alfa 1 e um alfa 2, sempre tem C1 e C2 que resolvem isso aqui. Então, significa que eu variando as constantes C1 e C2, eu obtenho quaisquer caras aqui. Então, eu arbitrar C1 e C2, ou arbitrar... E reciprocamente, né? Se eu der alfa 1 e alfa 2, eu acho C1 e C2. Então, em vez de arbitrar C1 e C2, eu vou pensar isso aqui. Isso aqui é um vetor, é um elemento dos complexos. Então, vou chamar de epsilon 1. Então, isso aqui é cosseno ômega t vezes epsilon 1 mais seno de ômega t vezes epsilon 2. E epsilon 1 e epsilon 2 são elementos de R2. Então, vou fazer uma figura. A figura é a seguinte.
Se eu fizer cosseno ômega t é 1 mais seno ômega t vezes E2, no plano, isso dá um círculo. Um círculo percorrido com velocidade angular constante ômega. Se eu fizer a transformação, t que leva E1 em ε1, E2 em ε2, e disser, não, eu vou pegar a transformação linear que faz isso. Essa transformação vai pegar essa figura aqui e vai levar em alguma coisa mais ou menos assim. Vai ter que vamos dizer, sei lá, coisa mais ou menos assim. E a gente sabe que uma transformação linear leva um círculo numa elipse. Então, isso aqui nada mais é que a imagem desse círculo por essa transformação linear, que em princípio é uma elipse. Claro, se ε1 e ε2 forem linearmente dependentes, isso vai dar um segmento. Corresponde ao caso da mola, vamos dizer, de eu soltar ou dar a velocidade inicial alinhada com a origem e a posição atual. Em particular, vamos dizer, poderia até ser a reta real aqui e estar os dois na reta real. C1, vamos dizer, ε1 e ε2, a gente calcula, ou esses caras aqui, calcula, uma maneira natural de calcular é dar a posição inicial e a velocidade inicial. Porque uma vez que a gente tem essa solução aqui, ó, se você fizer t igual a 0, então z de 0, isso daqui zero, z de 0 igual a ε1. Então, ε1 é a posição inicial. E se você derivar, imagina que você dê a velocidade. É bastante normal você ter como dados do problema a posição inicial e a velocidade inicial. Então, olha para cá, isso aqui é o z de t, o z ponto de t é igual a menos ômega seno de ômega t ε1 mais ômega cosseno de ômega t ε2. Então, se você fizer t igual a 0, z ponto de 0 vai dar esse zero e vai dar ômega ε2. Então, ε2 é a velocidade inicial dividida por ômega. Então, é relativamente simples se você tiver posição e velocidade iniciais. Em geral, em princípio aqui, você tem dois parâmetros para determinar, você precisa de dois dados de alguma maneira. Mas aqui, só a minha intenção aqui é mostrar que nesse sistema, naturalmente, você tem órbita elíptica. Sem entrar muito no... eu ia falar, sem entrar muito na física, porque eu ia falar de energia, mas energia também não é física, é uma função que você inventa. Né? Então, você pode aqui criar aqui, pegar a energia cinética, um meio da massa vezes o quadrado da velocidade, criar uma energia potencial e obter o seguinte, que nesse sistema aqui sem atrito, você tem uma energia que se conserva. E se você botar um atrito, uma força de resistência, o que deve acontecer é o seguinte, essa órbita, em vez de ser elíptica, ela, vamos dizer, em vez de andar assim, ela começa a espiralar, porque ela vai perdendo a energia. Ela vai espiralando, no passado ela viria mais de trás. Dá para fazer isso, se você resolver a equação colocando uma força de atrito, em vez de ter uma órbita elíptica, você vai ter uma espécie de espiral elíptica aqui, mas não vou entrar nesse detalhe, porque eu quero passar adiante para uma segunda parte.
Porque eu estou pensando aqui o seguinte, eu tiro o oscilador harmônico, você tem órbita elíptica. Nós temos também, no caso da gravitação, órbitas elípticas. Como no caso da gravitação, naturalmente você pensa numa elipse, mas, em que o planeta orbita numa elipse, tendo o Sol num dos focos, é razoável pensar num tipo de equação de cônica que bote um dos focos na origem. Isso em coordenadas polares sai relativamente simples. Se você colocar aqui assim, colocar aqui a origem, colocar a diretriz da cônica aqui, e der uma excentricidade aqui vamos botar cônicas supõe que a gente tem essa distância aqui, é D. Então você bota o ponto P aqui, e aí você tem essa distância aqui é R, e essa distância aqui, ó, como esse ângulo é o θ, isso daqui é R cosseno θ mais D. Então você tem naturalmente a equação R dividido por R cosseno θ mais D é igual a excentricidade. Isso permite, por exemplo, tirar R como função de θ. Aqui a gente tem R igual a ER cosseno θ mais ED. Então R vira... certo isso? R vira ED sobre 1 menos E cosseno θ. O que eu estou fazendo aqui é uma versão simplificada, que o meu objetivo vai ser o seguinte: o Fábio fez, da vez passada, a dedução de que se você tem uma órbita elíptica, então, se você tem uma órbita elíptica e tem um campo central, ou seja, essencialmente a lei das áreas, mais ou menos pensando assim em Kepler, né? O fato de que você tem órbitas elípticas e que você tem a lei das áreas, então isso implica em você ter a força inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa é a dedução, lembrando assim, ele disse que assim, na verdade não é assim uma sacada do nada do Newton, essa questão já estava, os caras estavam pensando nisso, né? Mas o Newton foi o cara que conseguiu botar isso em pratos limpos. Então, mas tem, vamos dizer, isso é uma parte da história, na verdade, outra parte da história seria ter alguma noção de que tem essa constante universal da gravitação, e depois você pegar a lei da gravitação e deduzir as leis de Kepler. Uma outra parte, não vou fazer isso tudo, vou me contentar em tentar fazer a mesma dedução que o Fábio fez, usando derivada. Então, nós vamos supor isso. No caso geral, em que você quer partir das leis de Newton para chegar nas leis de Kepler, em princípio, você não vai poder supor que a sua órbita elíptica vai estar assim, né? Porque essa órbita elíptica tem uma simetria aqui. Então, na verdade, você tem que fazer essa dedução com a diretriz um pouco para cá, mas eu vou economizar isso. Só chamar atenção para o fato de que aqui eu não supus em momento algum que isso aqui era uma elipse.
Isso aqui vale, em princípio, para parábolas e para hipérboles também. Só tem que tomar o cuidado que, no caso da parábola, E é igual a 1. Então, quando o cosseno θ for 1, esse R é infinito. Bom, é mais ou menos óbvio, né? Parábola vai ter, para cada ângulo, você vai encontrar um ponto. Tá? Porque isso aqui está dando para cada ângulo, como é que você acha o R correspondente a esse ângulo? Todo ângulo tem, exceto o ângulo 0. Quando você fizer 0, você não vai achar ponto nenhum na parábola. Então, no caso da parábola, você fica com θ de 0 a 2π aberto. O caso da hipérbole é mais interessante, porque aí é maior do que 1, e você vai ter, basicamente, uma situação assim, eu tenho aqui, vamos dizer, a nossa hipérbole vai ter uma cara assim, aqui tem a diretriz, e ela vai ter, tem esse lado de cá. E aí o que acontece? Se você pegar o ângulo, se você fizer as contas, tem que aparecer isso, né? Quando você trabalhar com o ângulo daqui até aqui, você não acha nada. Para qualquer θ que você pegar aqui, esses são os θ para os quais esse negócio vai dar negativo. Como é maior que 1, se o cosseno for muito grande, quer dizer, muito próximo de 1, esse negócio aqui dá maior do que 1, se dá negativo, você não acha R. Aí, depois, a partir daqui, tudo bem, você tem todos os ângulos possíveis a partir de R, a partir desse, né? Cada um deles vai dar um R. Mas, e esse ramo de cá? Se você fizer a conta para esse ramo de cá, você vai ter que, vamos dizer, fazer uma pequena alteração, mas que no fim equivale, se você fizer as contas e tal, olhar, equivale ao seguinte: se você considerar esses ângulos aqui, para cada ângulo aqui, se você pegar e olhar para trás, quer dizer, em vez de pensar um R positivo, se você pensar um R negativo, você acha um cara aqui. Então você pode usar essa mesma fórmula, no fim das contas você vê que se você usar essa mesma fórmula aqui e aceitar todos os ângulos, exceto esses dois, que vão realmente dariam as assíntotas, né? Você acha, para os ângulos daqui até aqui, o valor de R negativo, e ele corresponde, se você marcar o R negativo aqui, você acha o ponto do outro ramo. Aí depois você salta esse ângulo, e aí você retoma nesse ramo de cá, até, vamos dizer, chegar ao fim aqui. Também é um detalhe, se você faz a dedução a partir das leis de Newton, principalmente da lei da gravitação, você bota lá, imagina que você tem um corpo com massa grande parado na origem e um outro com outra massa que se move, né, segundo a lei do inverso do quadrado das distâncias. Não dá para provar que a órbita é elíptica, dá para provar que a órbita é uma cônica. Então, eventualmente, pode ser uma parábola, pode até ser uma hipérbole. E tem um detalhe, com a lei de Newton, você tem atração. Mas se você pensar na lei de Coulomb, por exemplo, que vamos dizer, seria um análogo da lei de Newton para cargas elétricas, se você pensar alguma coisa assim, tipo lei de Coulomb, que em vez de estar atraindo, tivesse com cargas de sinais iguais repelindo, então você pode ter uma órbita que seja assim. Provavelmente a mesma conta, simplesmente trocando o sinal da constante de gravitação, né, pode dar uma órbita que seja um outro ramo de hipérbole. Então, o que eu vou tentar fazer agora é o seguinte, é supor que que eu tenho um corpo que tem uma trajetória elíptica com, sei lá,
a origem aqui assim, e que satisfaz a lei das áreas. Então vamos dizer, agora fazer a seguinte hipótese. Vamos pensar assim, Kepler implica lei da gravitação. Então, o que nós vamos supor agora, né? Vamos supor que a gente tem um sistema de coordenadas assim e que a gente tem uma órbita que eu vou desenhar elíptica, mas não vou, acho que não vou usar que é elíptica. Então, vamos chamar esse tamanho daqui de R, esse ângulo de θ, e aí vamos ter x, R e θ vão ser funções de t, tá? Então, R de t, θ de t são funções que satisfazem a R igual a ED sobre 1 menos E cosseno θ. E nas coordenadas cartesianas nós vamos ter x de t igual a R de t cosseno θ de t, y de t igual a R de t seno θ de t. A gente já viu isso, que a lei das áreas equivale ao campo central. Na verdade, eu não vou nem falar em força aqui. Para ser bem matemático, eu não vou falar em força, eu vou falar em aceleração só. Então, a gente viu o seguinte, que se você tem uma trajetória, isso daqui, para intervalos de tempos iguais, você tem áreas iguais, então, supondo que isso não passa nunca pela origem, né, a aceleração é sempre assim. Basicamente, vamos talvez recordar isso, né? Aqui o elemento de área, aqui assim, né, você pensa nisso, então você escreve aqui C de t mais ΔT, e aí você faz o produto vetorial. Essa área daqui, essencialmente, é um meio do determinante de C de t com C de t mais ΔT menos C de t. Quer dizer, você tem esse cara com esse daqui, o determinante dos dois dá essa área sendo positiva aqui assim. Isso vamos dizer, isso aqui é o ΔS. Se você dividir por ΔT, você tem isso. Passando ao limite, né, vamos dizer, aqui pensando, né, C de t igual a x de t, y de t. Mas passando ao limite, você vai ter ds dt igual a 1 meio do determinante de C de t, C ponto de t. Imagina que isso seja constante, quer dizer, a lei das áreas é dizer que ds dt é constante. Quer dizer, vamos dizer, se você a intervalos de tempo iguais você varre áreas iguais, isso significa que se você dividir o ds por dt aqui e o ds por dt aqui, passar o limite para o mesmo dt vai dar a mesma coisa. Então, isso daqui é constante.
aqui é constante. Bom, isso ser constante significa que a derivada disso é zero. Então, a derivada disso é a derivada disso aqui. Então, o determinante... Posso jogar esse meio fora, porque vai ser zero, o meio não vai dizer nada. O determinante de C de T, C dois pontos de T, mais o determinante de C ponto de T, C ponto de T, isso é zero. Aqui se deriva como um produto. O determinante é como se fosse um produto. Então, é isso a derivada. Só que isso aqui sempre é zero. Então, esse cara daqui tem que ser zero. O que significa, se o determinante de dois vetores dá zero, significa que eles são linearmente dependentes. Então, se você supuser que a trajetória nunca passa por aqui, significa que C de T nunca é zero. Então, C dois pontos de T vai ter que ser um múltiplo de C de T. Então, a lei das áreas, a moral da história, é que a lei das áreas ela é equivalente a você ter uma aceleração central. Ou pensando em termos de forças, que o campo de forças é central. Está sempre apontando, e pode apontar para cá ou para lá. Não tem nada aqui que diga que ele aponta para cá, nem que é uma constante vezes o C de T. É só isso que tem. Então é isso que nós vamos supor. Então, apagando essa pequena recordação, nós vamos supor que x dois pontos, y dois pontos é igual a alguma coisa vezes xy. Essa a nossa hipótese, já que nós não estamos imaginando a hipótese do cara passar pela origem. Bom, então isso é o que nós sabemos. Sabemos isso aqui. E nós queremos que isso aqui implique que a aceleração seja inversamente proporcional ao quadrado da distância. Repara, o vetor unitário do vetor posição é o cosseno θ seno θ. Né? Então a gente quer provar o seguinte, que x dois pontos, y dois pontos é igual a alguma constante, não devia chamar de G, né? Mas vou botar um G aqui, o G ainda não é a constante da gravidade porque tem massa aqui envolvida que a gente não está levando em consideração, mas é alguma coisa G sobre R2 cosseno θ seno θ. Ou, se você botar aqui XY, você tem que botar sobre R3. Então, essa conta que eu tenho que fazer. Talvez aqui, uma primeira coisa, eu vou apagar isso aqui e vou reescrever assim, né? Vou escrever XY é igual a R cosseno θ seno θ. Esse é o vetor posição. Então, o vetor velocidade, x ponto, y ponto, porque eu vou aproveitar para derivar como um produto. Então, isso aqui vai ser R ponto cosseno θ seno θ mais R θ ponto menos seno θ cosseno θ. Uma outra coisa que é super legal quando você deriva assim é o seguinte, é que para cada θ você tem uma base ortonormal, que é isso aqui, Esse cara é unitário, esse é unitário e eles são perpendiculares. Então você tem uma base ortonormal que é assim, né? Esse aqui, é o cosseno θ seno θ, e esse cara daqui
é menos seno θ cosseno θ. E é legal porque a derivada desse é esse e a derivada desse é menos esse. Então você pode ir derivando que eles sempre reaparecem. Então, bom, eu preciso do x dois pontos. X dois pontos. Y dois pontos. Bom, aqui vai dar R dois pontos. Né, que é derivando aqui. Se eu derivar, vou pegar a derivada daqui, que tem... que vai fazer esse cara aparecer aqui, né? Então, aqui eu tenho mais... menos... R θ ponto ao quadrado cosseno θ seno θ, quer dizer, derivando aqui R, eu tenho R dois pontos vezes esse. Derivando esse daqui, já que eu vou derivar esse produto, derivando esse daqui, eu vou ter menos cosseno θ, menos seno θ vezes θ ponto, vezes isso daqui, dá esse cara daqui. E agora tem a parte que vai aparecer menos seno θ cosseno θ. Então, essa parte aqui vai ser mais... aqui ó, eu vou ter menos R θ ponto, menos R ponto θ ponto. Eu tenho também aqui menos R ponto θ ponto. Então, aqui eu tenho... Acho que eu vou botar aqui menos... Bom, vamos botar aqui menos 2 R ponto θ ponto. E ainda tenho R θ dois pontos aqui, né? Peraí. 2R ponto θ ponto. Alguma coisa que eu não estou gostando aqui dessa história. Então... Não, aqui não tem menos, né? Eu acho. Aqui não tem esse menos, eu acho. Né? Tá? Aqui, quando ele derivar isso aqui, vai dar menos seno θ cosseno θ vezes θ ponto. E aqui, quando eu derivar esse, então aqui não tem menos. E aqui tem mais R θ dois pontos, e aí menos seno θ cosseno θ. Tá? Então, o meu vetor aceleração, o meu vetor velocidade é essa combinação linear desses dois, e o vetor aceleração é essa combinação linear desses dois. Tá? Derivando pela regra do produto. Quer dizer, eu estou usando a derivada, o seguinte, né, que se eu fizer alfa de t vezes u de t com alfa escalar e o vetor, eu derivo a derivada desse vezes esse, mas esse vezes a derivada desse. Bom, o que isso nos diz? Olha, isso aqui está dizendo que a aceleração é linearmente dependente com a posição. Quer dizer, a aceleração não tem, só tem componente na direção da posição. Isso daqui é componente na direção da posição, porque a posição é R vezes esse cara. Então, isso daqui tem que dar zero. Então, campo central, vamos dizer, lei das áreas... que 2 R ponto θ ponto mais R θ dois pontos é igual a zero. Parece esquisito, né? Mas isso daqui pode ser visto também assim, ó. Isso daqui é a mesma coisa que dizer, isso aqui está na cara, ó, se eu multiplicar por R, se eu multiplicar por R, isso aqui é 2R ponto, que é a derivada de R2,
vezes θ ponto. E aqui vai ficar R2 vezes a derivada de θ ponto. Então, isso aqui, R2 θ ponto, é uma constante. Tá? Essa constante é o seguinte, a lei das áreas pode ser vista também assim, em coordenadas polares. Se você pegar aqui R e θ, isso daqui é o dθ. Então, se você aproximar essa área pela área, vamos dizer, pensando aqui, R é esse tamanho aqui, esse arco aqui é R dθ. Então, aqui vai ser R vezes R dθ sobre 2. Isso é a área, ó, o ângulo dθ, esse arco daqui é R dθ. Vezes R, a área do setor é o raio vezes o arco sobre 2. Então, é isso daqui. Isso daqui é a variação de área. Isso daqui é constante, independente do intervalo de tempo que você pega. Então, se você dividir por dt e passar o limite, isso daqui vai ter que ser constante. Então, isso é dizer que R2, θ ponto, constante. Então, isso aqui é exatamente a lei das áreas em coordenadas polares. Bom, então, moral da história, até agora, né, é que R2 θ ponto é igual a um certo K. E, bom, a gente tem que ver quem é. Então, na verdade, né, virou isto aqui. A aceleração é isso daqui, e o que a gente quer ver é quem é esse cara. Será que esse cara é inversamente proporcional ao quadrado do raio? É isso que nós temos que verificar nessa história. Então, nós precisamos, talvez, da segunda derivada de R, onde a gente vai ter que, talvez, vir aqui. Então, vamos olhar aqui quem é R ponto. Deriva esse cara daqui, ó. Isso é derivado de um produto, né? Então, isso daqui é menos ED sobre 1 menos E cosseno θ ao quadrado, vezes a derivada de menos E cosseno θ, que vai ser menos E vezes menos seno θ vezes θ ponto. Então, vai ter aqui E2 seno θ ponto. Tá, esse aqui é o R ponto. Aí, olhando assim, você vê, opa, tem quase o quadrado desse, né? Então, isso aqui, vamos botar assim, um D ao quadrado, dividir por D aqui. Então, isso daqui já é R2 sobre D seno θ ponto. Mas o θ ponto é K sobre R2. Então, isso daqui é igual a K sobre D seno θ. Você bota aqui K sobre R2, corta o R2. Pô, ficou melhor. Deu uma esperança. E aí o R2 pontos vai ser a derivada disso. Vai ser K sobre D cosseno θ ponto. Bom, θ ponto a gente taca lá depois o K sobre R2, mas o cosseno θ eu acho que a gente vai ter que tirar daqui. Quer dizer, aqui a gente vai ter que botar o cosseno θ. Não, K é uma constante, porque a gente chegou à conclusão que R2, a lei das áreas é que R2 θ ponto é uma constante. Eu chamei essa constante de K.
constante, inclusive, não precisa ser positiva, porque se andar para um lado... quer dizer, porque a constante é a taxa de variação da área, mas se o cara andar para um lado, essa taxa de variação é positiva, se andar para o outro é negativa. Bom, então vamos tirar o cosseno θ aqui. Agora a mais perigosa é errar na conta, né? A gente tem R é D menos... R menos ED sobre E, né? R... Eu acho que isso aqui é igual a... Vê se é isso aqui. Bom, então R dois pontos, moral da história. Bom, a gente não precisa do R ponto, né? Então vamos botar aqui o R dois pontos. R dois pontos é igual a K sobre D vezes R menos ED sobre R, vezes o θ ponto, que é K sobre R2. Então, K2, R3. Então, vou fazer uma coisa ousada, apagar aqui, na esperança que esteja tudo certo. Se no fim der errado, eu vou ter que conferir essas contas todas. Bom, então eu tenho isso daqui, né? Se eu fizer agora, R dois pontos menos R θ ponto quadrado, se eu elevar isso ao quadrado, eu tenho R4 θ ponto quadrado. Então, R θ ponto quadrado é K sobre R3. Então, menos K sobre R3. Então, o que eu posso colocar em evidência aqui? Isso daqui é igual a K, não, K2, né? Porque eu elevei ao quadrado aqui, certo? Quando eu elevei ao quadrado, dá R4 θ ponto quadrado igual a K ao quadrado, então tem um K ao quadrado. Então eu posso botar aqui K2 sobre R3, que multiplica R menos ED sobre ED menos 1, né? Então, tem um sinal aqui que está... Está desagradável. Porque eu estou aqui com menos 1, né? Mas eu gostaria muito que fosse mais 1. Eu gostaria muito que fosse mais 1. Eu posso ter errado nesse sinal, mas aqui, se eu estou fazendo essa conta e acredito nesse resultado, aqui tem que ter mais 1, né? Se tiver mais 1, beleza, acabou, corta R com R. Então tem que ter um erro aí. Exercício, se a gente não conseguir agora, vai ser encontrar esse erro de sinal. Deixa eu ver aqui, eu errei, não? R menos ED... Não, né? Θ, cosseno θ...
Não tinha um menos? Quando eu derivei isso aqui, será que não tinha um sinal menos aqui, talvez? Talvez tivesse um sinal menos, esse cosseno aqui. Vou dar uma conferida nesse cara daqui. Né? R ponto é igual a menos ED sobre 1 menos E cosseno θ ao quadrado. Depois eu tenho vezes a derivada disso daqui, que vai dar, aqui tem E2 e aqui eu tenho seno θ ponto. Então esse cara daqui tem um menos aqui, né? Então isso aqui é igual a menos, se eu botar aqui D2 sobre D, isso aqui é menos R ao quadrado, seno θ, e aí eu tenho K sobre R2, tem o D aqui ainda, né? Então ficou menos K sobre D, seno θ. E aí o R, dois pontos, ficou menos K sobre D, cosseno θ ponto. Aí o cosseno θ deu esse R menos ED sobre E. R menos ED sobre ER, né? Então tinha um sinal menos aqui, porque aí depois eu multipliquei pelo θ ponto, que é o K sobre R2, por isso deu esse R3, deu o K2 aqui, então aqui tinha um menos. Né? Esse menos veio então inteiro para cá e esse cara virou mais um. Certamente o futuro telespectador estava agoniado já há uns minutos, dizendo, pô, o cara errou na conta aqui. Bom, então, não, uma parte das pessoas está vê você errar na conta daquela agonia, o cara não vai corrigir. Bom, então agora quando soma isso daqui, dá menos K2 sobre ED, 1 sobre R2. Aqui nessa história, ó, essa constante realmente é negativa. Né? Por quê? Por que ela tem que dar negativa aqui? Não, mas é porque eu falei que como eu supus que aqui é uma cônica, eu não supus que é uma elipse. Né? Bom, mas é que o R do lado de cá, é negativo, talvez tenha alguma mudança, mas vale a pena investigar isso. Se você fizer essa conta com o ramo de cada, supondo que seja uma hipérbole, botar o ramo de cá, olhar e ver se essa constante deveria ficar positiva, né? Você deveria ter uma força de repulsão. Você tem uma força de repulsão aqui, aí o negócio vem e vai embora. Bom, então, moral da história, usando cálculo, a gente pode chegar à mesma dedução. Mas isso é uma parte do exercício. O resto do exercício usando cálculo ainda, usar a terceira lei de Kepler, aquela dos períodos, né? Talvez ela nos dê alguma coisa mais aqui, talvez na existência da constante universal, né? Certo? Porque isso aqui, para cada
vamos dizer, essa constante aqui, que tudo bem, isso aqui está na aceleração. Então, você usando lá a segunda lei de Newton, você pode eventualmente colocar aqui que isso eventualmente a força será proporcional ao produto das massas. Mas a constante ainda não tem nada de universal nela. Não tem nada aqui que esteja dizendo que a constante que vai aparecer na órbita de um corpo celeste vai ser a mesma para a órbita de outro corpo celeste. Então, talvez a lei que tem uma constante universal, pode ser que dê a constante universal da lei de Newton. E a outra parte do trabalho seria supor as leis de Newton, em particular da gravitação, e demonstrar as de Kepler. A lei das áreas já está demonstrada, porque a lei de Newton diz que o campo é central. Então, varre áreas iguais em tempos iguais. Agora, mostrar que as órbitas são cônicas, tendo o Sol lá como um dos focos, e mostrar a questão também, no caso das órbitas elípticas do período, tem que fazer um trabalhinho. E passa eventualmente por resolver equação diferencial, tem uma lista de problemas lá no texto que é para fazer isso. Bom, deixa eu apagar aqui. Eu estou mais usando isso como um pretexto para amarrar algumas coisas que a gente fez e trazer as cônicas de volta, né? E tem uma coisa muito interessante, que é uma relação entre a elipse do oscilador harmônico e a elipse da gravitação. Eu vou só fazer uma partezinha do trabalho, que é o seguinte, pensa assim no plano complexo e considera que você tem, vamos dizer, as elipses do oscilador harmônico são elipses com centro na origem. E as elipses da gravitação são elipses com um dos focos na origem. Então você tem o conjunto das elipses brancas, são elipses de centro na origem. O conjunto das elipses cor de laranja são as elipses com um dos focos na origem. Se você pegar a função de variável complexa, que leva um número complexo z, no número complexo z ao quadrado, essa função transforma elipses brancas em elipses laranjas. E mais, né, quer dizer, qualquer elipse de centro na origem é transformada numa elipse com foco na origem. E todas as elipses com foco na origem são obtidas assim. Quer dizer, a transformação é sobrejetora. Não deve ser bijetora, porque isso aqui não é bijetivo. Isso vai... Vou procurar mostrar isso de uma maneira assim, um pouco interessante. Isso você encontra, tem um livro do matemático russo chamado Arnold. Arnold foi um dos grandes matemáticos do século XX, e ele tem um livrinho sobre Newton, Barrow, Huygens, sei lá, os caras da época, em que ele, de passagem, mostra isso aqui. Muitas outras coisas. É um livrinho que dá para ler, só não tem pré-requisitos além de cálculo de uma variável. Bom, eu vou começar com a transformação do Zhukovsky. A transformação do Zhukovsky é a transformação que leva Z
em 1/2 de Z mais 1 sobre Z. Vou ser legal, vou colocar cortar o Z aqui, tá? No plano complexo. Essa transformação é muito legal. Ela faz o seguinte, né? Você pegar o círculo unitário, tá claro, né, que, vamos dizer, se você pegar um cara aqui, Z, e pegar o 1 sobre Z aqui, o Z e o 1 sobre Z são levados no mesmo cara, né? Porque Z mais 1 sobre Z é igual a 1 sobre Z mais 1 sobre Z. Então, a parte de dentro do círculo e a parte de fora do círculo são levadas, cada ponto aqui, um ponto de lá, a mesma coisa. Também é fato o seguinte, que quando Z está no círculo unitário, o 1 sobre Z é o conjugado dele. Quando você soma Z com 1 sobre Z, você cai aqui. Você cai em 2 vezes isso. Como você tem o meio, você cai aqui. Então, o círculo unitário é levado nesse segmento aqui. Mas isso é só a parte menos interessante. A parte mais interessante da coisa é a seguinte: qualquer círculo de centro na origem é levado numa elipse com focos em -1 e 1. Outra parte que eu não vou me deter é que se você passar retas passando pela origem são levadas em hipérboles também com esses focos. Sendo que a origem está fora aqui, né? Então, quando você pegar uma reta passando pela origem, você tem uma semi-reta aqui e outra aqui, cada uma vai ser levada num ramo de uma hipérbole com esses focos. Então, vamos começar fazendo essa conta aqui, né? Sei lá como eu vou fazer. Vamos pensar assim, pensa assim que x2 mais y2 é igual a R2. Então, o ponto xy, que é o x mais y, ele vai ser elevado em 1/2 de xy mais o 1 sobre... vamos pensar assim, x mais y, se você pegar o inverso dele, vai ser -1. Isso daqui vai ser x menos y sobre x2 mais y2. Então, isso daqui é 1 sobre R2 x menos y. Bom, então, isso daqui vai dar 1/2 de... Vou botar logo aqui. 1 mais 1 sobre R2 x, 1 menos 1 sobre R2 y. Bom, mas isso aqui é uma quer dizer, é como se você tivesse pego esse círculo aqui e multiplicado essa coordenada por 1 sobre 1 mais R2, então esticado um pouco para cá, esticou um pouco essa daqui, e aqui você multiplicou por esse daqui, que eventualmente pode ter esticado também, né? Porque se o R for menor do que 1, por exemplo, isso daqui pode ser um número relativamente grande, né? Mas certamente é menor do que esse. Então, quer dizer, que pode ser um número negativo. Mas então isso vai virar alguma elipse assim. E essa elipse, é claro que se você pegar
fizer, como é que são os focos dessa elipse? Quer dizer, isso daqui vai dar... deixa eu ver se está bom de fazer assim. Sei lá, vamos olhar para isso daqui, né? Isso aqui vai ser R2 mais 1 sobre 2R2x, e aqui você tem R2 menos 1 sobre 2R2y. Então, se você fizer isso daqui é U, isso daqui é V. Se você fizer U ao quadrado dividir por isso daqui vezes R2, isso aqui ao quadrado vezes R2, então aqui vai dar... Ui, estou com vontade de fazer essa conta assim mesmo. U ao quadrado, aqui você vai... Vou botar aqui 4... R4 sobre R2 mais 1 ao quadrado, mais V ao quadrado sobre 4R4 sobre R2 menos 1 ao quadrado, isso deve dar R2. Bom, então isso daqui 1 R2 será que esse menos esse dá alguma coisa? Será que eu estou... Bom, talvez eu tenha de errado, mas em princípio eu quero olhar quem é o foco, quem são os focos dessa elipse. Então eu quero ver quem é o C. Isso aqui é o A2, esse é o B2. A2 menos B2 seria C2. Hã? Aqui tem um R6, né? Era R4. Tá horrível isso, hein? Será que vai dar certo? Estou levando muita fé. Agora com esse R6, então deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Eu levei XY, aqui um meio de Z mais 1 sobre Z. X menos Y sobre R2. Então, levei em 1 mais 1 sobre R2, x1 mais 1, 2 mais 1, Está parecendo isso mesmo, né? Que horror. Sei lá, vamos ver, pode ser que esteja certo. Vamos fazer então 4R6 sobre R2 mais 1 ao quadrado menos 4R6 sobre R2 menos 1 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso aqui? 4R6 sobre
Hã? Essa última passagem, dividiu um pouco. Eu dividi ao contrário, né? Foi isso aqui, uma besteira. Na verdade, eu tinha que dividir pelo quadrado disso, né? Então, aqui teria que ter R2 mais 1 ao quadrado sobre 2R2, e aqui ter R2 menos 1 ao quadrado sobre 2... Não, aqui 4R2, né? Hã? Agora com o 1 aqui fica 4... Não, porque aqui eu tinha que botar 4R4. Então aqui 4R2, aqui 4R2. Então, dá um pouco mais de esperança. Vamos ver quanto é que dá isso aí. Então aqui a gente vai ter R2 mais 1 ao quadrado, menos R2 menos 1 ao quadrado, sobre 4R2, isso aqui é igual a 1. Aqui, corta R4 com R4, corta 1 com 1, fica 4R2, com 4R2, dá 1. Significa que o C, então isso aqui é o A2, o B2, o C é igual a 1. Então você está com uma elipse, né? Nossa elipse claramente tem centro na origem, tem um A aqui, um B aqui, e o C é 1. Então isso aqui é 1, aqui é menos 1. Então essas elipses têm foco em menos 1 e 1. Então, moral da história, essa transformação aqui, né, se eu pegar círculos, isso aqui leva, vamos chamar isso aqui de F. Então, F de círculo de centro 0 é igual a elipse de focos menos 1 e 1. Muito bem. Oi. Só uma coisa, porque o círculo unitário é elevado com centro. Que é a elipse degenerada. Porque tem uma transição. Você tem isso assim, né? Você tem isso aqui, aí tem esses caras aqui. Qualquer círculo aqui assim vai virar uma elipse. Um círculo de raio menor aqui, ele também vai virar uma elipse aqui fora. Ela vira. Né? Mas, e esse círculo aqui degenera. Agora, por que isso daqui é bom? É bom pelo seguinte, ó. Imagina que você pega os pontos, imagina que Z pertence a círculo de raio R. Então, F de Z pertence à elipse de focos menos 1 e 1. Agora, eleva, faz o F de Z ao quadrado. F de Z ao quadrado vai estar na imagem dessa elipse, mas F de Z ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 1/2 de Z mais 1 sobre Z ao quadrado. Aliás, tudo aqui é ao quadrado. Que isso aqui vai ser 1/4, aí você tem aqui Z2 mais 1 sobre Z2 mais 2 tá certo aqui? Z2 mais 1 sobre Z2 mais 2. Que é isso aqui?
Isso daqui eu posso escrever assim, né? Isso aqui é um meio de de Z2 mais 1 sobre Z2 mais 1. Ora, mas se Z está no círculo de raio R, Z2 está no círculo de raio R2. Então, Z2 mais 1 sobre Z2, dividido por 2, está numa elipse. Então, isso daqui está numa elipse de focos menos 1 e 1. Quando eu somo 1, ela anda para cá e esse foco vai parar na origem. Então, legal. Então, mas agora vamos melhorar só um pouquinho isso, né? Em vez de eu... Agora, isso aqui só está me dando elipses de foco menos 1 e 1. Se eu multiplicar isso daqui por um número complexo, C qualquer, o C qualquer, o que ele faz? Multiplica pelo módulo de C, então faz uma motetia, leva os focos, vamos dizer, de menos 1 para, sei lá, menos alguma coisa, mais alguma coisa, e depois roda. Então agora, isso daqui me dá, variando C, eu tenho qualquer elipse agora. Se eu pegar um círculo de raio R, ele vira uma elipse de focos menos 1 e 1, e eu posso agora pegar essa elipse e simplesmente fazer uma motetia, essencialmente a mesma elipse, mas maiorzinha, e rodada. Só que como eu posso, com foco menos 1 e 1, eu obtenho qualquer elipse, qualquer excentricidade que eu queira. Está claro mais ou menos da história ali, né? Eu obtenho qualquer excentricidade. Então eu obtenho, primeiro, sem multiplicar por C, elipses de excentricidades arbitrárias, só que com focos em menos 1 e 1. Quando eu multiplico por C, eu obtenho elipses de excentricidade arbitrária com focos em qualquer lugar, desde que eles sejam simétricos em relação à origem. Então eu obtenho todas as elipses de centro na origem. Quando eu elevo essas elipses ao quadrado, eu multiplico isso por C ao quadrado. Sem multiplicar por C ao quadrado, eu tinha elipses vamos dizer, com um dos focos na origem, com o eixo de simetria horizontal e distância focal 2. Só que agora, quando eu multiplico por C, primeiro eu altero essa distância focal para o que eu quiser, mantendo a excentricidade, e depois rodo. Então eu tenho, como aqui eu tinha qualquer elipse, vamos dizer, assim como eu tinha qualquer elipse aqui, eu vou ter qualquer elipse aqui. Então essa transformação, ela tem esse dom de transformar as elipses que são soluções da equação do oscilador harmônico em elipses que são soluções da equação correspondente à gravitação. Isso, na verdade, é parte de um trabalho de acho que um astrônomo russo que viveu 100 anos atrás, um pouco mais, que fez isso e ainda teve a ideia de fazer uma mudança de variável de tempo, de maneira que convertesse também uma equação diferencial na outra. Então cria uma fantasia interessante. Isso, na verdade, essa transformação aqui ela é interessante, é importante. A parte que eu comentei de leva círculos de centro na origem em elipses e dizer que leva retas assim, hipérboles, está relacionada com uma outra coisa que a gente demonstrou lá no comecinho das cônicas, né, que elipses e hipérboles com focos em comum se cortam ortogonalmente.
Isso tem a ver com outra coisa que eu comentei, que funções de variável complexa, que são deriváveis no sentido complexo, preservam ângulos. Então, como essas retas cortam esses círculos ortogonalmente, é razoável que, como elas vão virar hipérboles com focos em -1, 1, e os círculos vão virar elipses com focos em -1, 1, elas vão continuar se cortando ortogonalmente. Bom, de qualquer maneira, fica o desafio de pegar as leis da gravitação, as leis de Newton e deduzir as leis de Kepler. É um trabalho aí muito mais cálculo do que geometria analítica, que exige, no final das contas, simplesmente que você reconheça uma equação de cônica em coordenadas, quer dizer, tem uma mudança de variável, tal, você introduz um θ e no fim você reconhece uma equação de cônica em coordenadas polares, que é um pouquinho mais complicada do que essa que eu deduzi, porque a gente bota eventualmente vamos dizer, coordenadas polares, um foco aqui, mais a diretriz aqui, e aí você deduz a equação. Ela só tem uma mudança, porque isso aqui introduz um certo ângulo φ, que pode ser colocado aqui ou em algum lugar, mas ela vira, então em vez de você ter R igual a, acho que era ED sobre 1 menos E cosseno θ, aí esse cosseno θ vira cosseno θ mais φ, ou mais ou menos φ, onde φ é o ângulo que você tem rodado aqui. E quando você trabalha lá na gravitação, ralando, no fim das contas, você consegue chegar a uma relação desse tipo e dizer, então a órbita é uma cônica. Tem um capítulo do livro que é isso, mais ou menos organizado em passos. Vou deixar para vocês, não posso garantir, é uma das questões que eu considero para a prova, é essa aí.